Agora a nossa última aula. Aleluia! Vamos lá, uma aula bem tranquila, somente com a resolução de alguns exercícios que eu achei relevante. Exercícios, obviamente, do que a gente tinha visto, tá bom, gente? Das minerais, rochas e estruturas geológicas. Vamos lá. Questão da Unesp 2013. A gente então vem aqui o que, gente? Visão geral. Provavelmente o que? A gente está falando do que? Do caso do ciclo das rochas. Então vamos lá. As rochas, que podem ser divididas em 3 grandes grupos, estão em constante transformação, por isso fazem parte do ciclo das rochas, passando de um tipo a outro em virtude de dinâmica interna e externa da Terra. O chamado ciclo das rochas ilustra as diversas possibilidades de transformação um tipo de rocha em outro. Então, o que a gente verifica, gente? Eu falo, sempre analisa, sempre torna a imagem, o gráfico, o mapa, o seu aliado. A gente sempre fala, nossa, está muito difícil. Não, tenta trazer o máximo, capturar o máximo de informações possíveis. Vamos lá, vamos começar do começo. Difícil a gente falar sendo que é um ciclo, né? Então vamos lá, gente. Então aqui a gente tem o quê? Transporte de sedimento. Ai, professor, o que é diagênese? Tudo bem, eu vou explicar. Diagênese você pode não entender, mas o que a gente pode entender aqui? Que havia alguns sedimentos, esses sedimentos foram transportados. Qual o único tipo de rocha que tem a ver com o transporte de sedimentos mesmo, gente? Rochas sedimentares. Às vezes você não precisa saber o que é diagênese. Vou explicar para vocês, mas não necessariamente você precisaria entender. Entender que você tem aqui o transporte. Diagênese é basicamente, gente, é todo essa dinâmica, desde o transporte, desde o desgaste, na verdade, do sedimento, até a retirada, o transporte, até o acúmulo de sedimento, formando a rocha sedimentar. Então é todo o caminho, é tudo que leva desde a retirada do sedimento naquela rocha até a formação da rocha sedimentar. Então é todo o percurso, tá bom, gente? Tá? Então a gente vai ter com as rochas X, são rochas sedimentares, tá? E aqui, ó, aqui já tem uma dica. Então por mais que você começasse aqui, ó, temperatura e pressão. Qual a única rocha, gente, que devido ao aumento de temperatura e pressão se transforma numa rocha? Qual é o nome da rocha? No caso, uma rocha que sofre transformação, metamorfose, né? Uma certa modificação física daquela rocha, estrutural, né? Que é o caso das rochas metamórficas. A partir do momento que você tem as rochas metamórficas, ela entrando no magma, ela entra em estado de fusão, né? Com maior fusão, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o surgimento do magma, aquele substância pastosa, que no caso, com o resfriamento, na verdade, né, tanto interno quanto externo, a gente vai ter o surgimento da rocha magmática. Então a única alternativa, né, porque aqui ele fala assim, ó, a partir do exame da figura, é correto afirmar que as letras X, Y, Z. X, Y, Z. Então a gente viu que primeiro é X, no caso sedimentar, metamórfica e magmática. Então sedimentar, metamórfica e magmática, ou no caso ígnea, letra C. Vamos lá, exatamente, seria carambola. Tá? Opa, tem bastante coisa escrita aqui. Fiz muito grande, tá? Não tenho onde colocar. Eu vou colocando aqui embaixo, depois eu boto para cima. Tá? Questão da Universidade Estadual de Goiás, ou do Goiás. Tá? A crosta terrestre é formada por 3 tipos de estruturas geológicas, caracterizada pelos tipos predominantes de rocha, pelo processo de formação e pela idade geológica. Essas estruturas são os maciços cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Sobre esse assunto é correto, ou seja, aquele que está certa, que é correto afirmar. Vamos lá. Os maciços antigos ou escudos cristalinos, maciços antigos e escudos cristalinos é a mesma coisa, tá? Ou dobramentos antigos, tá? Tudo que é muito antigo. Datam da era pré-cambriana. Verdade, verdade. São constituídos por rochas sedimentares? Não. Rochas cristalinas, ou seja, magmáticas e metamórficas. Então não pode ser a letra A. As bacias sedimentares são formações muito recentes. Muito recentes? Vamos ler, né? Vão na era quaternária. Muito recente não, gente. Qual que é o compartimento muito recente? Dobramentos modernos, como o próprio nome já diz. Então não pode ser letra D. Os dobramentos modernos, resultantes de movimentos epirogênicos ou epirogenéticos. Não, gente. Os dobramentos modernos, eles decorrem, eles são produto de um rápido movimento das placas tectônicas. O movimento epirogênico é um movimento devagar. Ele não é capaz de formar grandes cadeias montanhosas.
O único movimento é o rápido, que é o movimento orogênico, tanto que são conhecidas como cadeias orogênicas também, tá? Então tá errado. Bom, obviamente aqui só pode ser a letra D por exclusão, tá? As principais reservas petrolíferas e carboníferas do mundo encontram-se nas bacias sedimentares, verdade. Enquanto os minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita são encontrados em maciços cristalinos, mas também nos próprios dobramentos modernos, tá? E aí ele cita os dobramentos modernos constituem áreas de intenso vulcanismo, mas eu posso colocar também intenso, no caso, atividade sísmica também. E vamos lá, né? Outra questãozinha, né? O processo de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas, ou seja, qualquer tipo de rocha pode se transformar numa rocha metamórfica. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que acontece próximo à crosta terrestre? Próximo à crosta? Não, acontece na crosta terrestre, né? É oriundo, ou seja, é derivado, né, exclusivamente de regiões oceânicas? Não. Você pode ter regiões oceânicas, mas não necessariamente somente regiões oceânicas, continentais e submersas, tá? Só atua em rochas magmáticas? Não. Qualquer tipo de rocha pode se transformar em rochas metamórficas, inclusive rochas no caso, metamórficas também, tá? Só podem ocorrer após o processo de sedimentação? Não. O processo de sedimentação, de acúmulo de sedimento, está associado às rochas sedimentares, tá? Então só pode ser a letra E também por exclusão. Ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas decorrentes de rápido movimento. Rápido é mais rápido, tá? Mas decorrente de movimento das placas tectônicas, tá? Que aumentam, que elevam a pressão e também a temperatura. Tá bom, gente? Letra E. Olha que interessante, isso daqui é um fóssil, né? Não dá para saber o que é, parece não sei se é um lobo, não sei, alguma coisa nesse sentido. Então, o que é um fóssil, gente? A exemplo da imagem acima, basicamente, fóssil é um animal petrificado que pode ter sua matéria orgânica sendo decomposta, tá? Lembrando que os animais e plantas são matéria orgânica, inclusive nós, seres humanos, também, tá? Os fósseis, exemplo da imagem acima, costuma se formar apenas em um tipo específico de estrutura rochosa. O que ele está dizendo? Que os fósseis, eles acabam, na verdade, né, se formar em uma estrutura geológica recente. Nós temos três: escudos cristalinos, dobramentos modernos e bacias sedimentares, em virtude de suas características de formação. Os três tipos de rochas que permitem a fossilização, os tipos de rochas que permitem a fossilização, ou seja, o processo de formação de um fóssil, daquele animal, né, que acabou sendo soterrado, né, quais são? Né? Importante dizer, gente, qual é o único tipo de rocha que tem como característica o processo de acúmulo de sedimentos? São as rochas sedimentares. Nenhuma outra tem esse processo de acúmulo de sedimentos. Mas, professor, você está falando de animais, por que sedimentos? Pensa o seguinte, gente: se sedimentos são acumulados ao longo do tempo, eles foram transportados, você acha que somente sedimentos, areia, argila, foram depositados? Não. Animais mortos também foram transportados. Então você percebe que ao longo de milhares de anos você tem uma mistura ali de sedimentos, mas você tem uma mistura também de matéria orgânica decomposta, animais mortos, né? E as próprias restos vegetais, que vão dar origem, no caso, aos famosos combustíveis fósseis, aquilo que eu já falei anteriormente. Né? A decomposição da matéria orgânica animal pode se transformar, não necessariamente, mas pode se transformar, no caso, no petróleo. Né? Já, por exemplo, a matéria orgânica vegetal, né, em alguns casos, pode se transformar no que a gente conhece hoje como carvão mineral. Tá? Então aqui a gente ficaria, obviamente, com a única alternativa que tem sedimentares no nome. As sedimentares, pois o transporte de sedimento pelos grandes agentes externos ou exógenos, e a gente vai ver exatamente o que seria isso, permite o soterramento, né, a compactação, né, de restos orgânicos, vegetais e animais, como é o caso da figura, iniciando assim um processo de fossilização. Em alguns casos, em situações específicas, esse fóssil animal ou vegetal pode vir a se transformar num combustível fóssil, não necessariamente todos os casos. Tá bom, gente? Então é letra B, de biscoito ou bolacha, dependendo da sua região geográfica.
Um forte abraço, gente, e boa semana.